Meus amigos católicos, nós estamos em uma situação muito complicada. Muito complicada porque tá uma moda aí, né, no meio de padres, bispos, muitos católicos até conhecidos no Brasil inteiro. Vou botar o conhecidos ou católicos entre aspas, porque sinceramente eu não consigo ver alguém relativista como católico. Por mais que a pessoa diga que eu sou católico, apostólico, romano, mas em suas falas, foi um discurso relativista, né? Um discurso que eu estou presenciando falas que quer agradar o público, entendeu? Que quer fugir das perseguições, que quer fugir da responsabilidade de fato, assumir as consequências de dar testemunho de Cristo. Espera aí um minutinho, não sai do vídeo, certo? Para me apresentar a vocês os meus e-books em resposta aos ataques protestantes, certo? Esse é o Verdade Inabalável 1. Vê só esse conteúdo, gente. São 4 e-books, certo? Cada um eu tô apresentando aqui. Qualquer coisa, dá um pause para você poder ver o conteúdo direitinho desse material. E-book 1, aqui, e-book 2, e-book 3 e e-book 4, certo? É esse conteúdo aqui. Qualquer coisa, fala comigo no WhatsApp e eu vou estar lá respondendo você como você adquirir esse material, beleza? Deus abençoe. Valeu! Continua aí no vídeo, hein? O que é que nosso Senhor nos ensina em Mateus 10, do versículo 32 ao 33? Jesus diz assim: aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei. Então nosso Senhor deixa claro que se você não der testemunho, você vai ser rejeitado pelo próprio Cristo. Se você pegar o catecismo da igreja, que logo no início o catecismo já vai deixando claro essa responsabilidade que temos. Aqui no número 14 do catecismo da igreja vai dizer assim: aqueles que pela fé e pelo batismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé batismal diante dos homens. Ou seja, nós temos que confessar nossa fé batismal diante dos homens. Tem muitos padres aí na internet que são bem conhecidos, são influencers católicos, cantores. Me mandaram esses dias uma cantora, né, católica muito conhecida. Eu não vou citar o nome dela aqui, porque eu acredito que se chegar até você, você vai saber. Ah, essa daqui foi que o Daniel falou. Sabe por que eu não vou citar o nome aqui? Por algo muito simples. Esse povo, eles fazem de tudo para derrubar canal de apologética. Então, o meu canal aqui é em defesa da fé. Não há necessidade de, muitas das vezes, de falar o nome. Porque em nossos tempos, se você citar o nome, eles podem derrubar o canal. Infelizmente, né? E aí, a gente vai ser prejudicado, mas eu não quero que o canal seja derrubado. Então, por estratégia de evangelização, eu não vou citar o nome, mas uma cantora católica, muito conhecida, muito conhecida, chegou a dizer: gente, não tem problema você ir num culto protestante, você escutar uma palestra. Lógico que o culto protestante não substitui a missa, mas não há problema você congregar, ter comunhão com os irmãos. Cara, não tem como você ter comunhão com protestante, gente. Não tem como. Ah, Daniel, mas quem falou isso foi um papa. Pois o papa errou no que ele falou. Ah, foi um bispo. Pois o bispo errou no que ele falou. Ah, foi um padre. Ah, foi fulano. Não interessa quem falar isso. Não tem como. Por quê? Porque os caras rejeitam a Eucaristia, rejeitam a devoção à Nossa Senhora, rejeitam a igreja, rejeitam o catecismo da igreja, rejeitam 7 livros da Sagrada Escritura. Ou seja, como é que você vai ter comunhão entre luz e trevas? Não dá para ter comunhão entre luz e trevas, gente. Cuidado com esses padres muito conhecidos, influencers, que fazem dancinhas, que fazem caixinha de respostas e respostazinhas
que foge da sinceridade doutrinária. É o que eu percebo isso. Esses influencers católicos, não são todos, tem muitos influencers católicos que estão pregando a verdade. Nós temos ótimas referências, né? Nós temos católicos verdadeiramente comprometidos com a verdade, que não estão negociando a fé. Entendeu? Aqui no nosso canal, gente, no meu canal aqui, eu não quero negociar a fé, eu não quero fazer um vídeo para agradar ao público. Não, a gente tem que ser sincero. E eu busco ser sincero aqui. Referente ao Papa Francisco, já fiz algumas defesas referente a algumas coisas que falaram sobre ele. Mas eu também não sou cego de afirmar aqui que quanto mais o tempo passa, o Papa Francisco assusta mais ainda o povo católico, porque escolhe pessoas que não deveria escolher. Quem sou eu para dizer o que é que o Papa deve ou não fazer? Mas não é eu que tenho autoridade de dizer o que ele deve fazer. Mas a doutrina, a verdade já estabelecida na Santa Igreja. A partir do momento que o Papa escolhe uma liderança, que o cara fala um monte de porcaria, que distorce um monte de coisa, que defende o que não é para defender, a gente tem que ser sincero, o Papa está errado. E quem está dizendo que ele está errado não é o Daniel, é a doutrina da igreja. Uma fala X, uma fala Y, se tiver errado, não é pecado a gente dizer que está errado. Mesmo sendo Papa, mesmo sendo um bispo, mesmo sendo um padre, mesmo sendo um influencer católico que tem milhares de seguidores, que tem selinho azul no Instagram e etc. Cara, o que está errado e acabou. Existe uma doutrina. E essa doutrina está sendo desprezada por muitos padres bispos e até mesmo muitas das vezes pelo próprio Papa Francisco, que quando é questionado em alguns assuntos, ele dá um rodeio enorme, mas ele não usa de sinceridade doutrinária muitas das vezes. É simples, isso daqui é pecado, a doutrina da igreja ensina isso, não. E daí fica aquele arrodeio de argumentações para poder não ofender, para poder agradar, para poder não ser tão rígido. Cara, pelo amor de Deus, isso é negociar a fé. Gente, é simples. Você tem que chegar e ser sincero para a pessoa que está questionando. Olha, eu sou católico apostólico romano e eu, como católico, acredito que isso é pecado, que isso é errado e é pecado. Você não quiser ver como pecado, aí o problema é seu e as consequências vai ser para você. Agora, não tenta me forçar a acreditar como você quer que eu acredite, e eu também não vou me ver no direito de te forçar a acreditar como eu acredito. Agora, uma coisa é simples. O que a doutrina da igreja diz é isso. Referente ao ato homossexualismo, a igreja diz isso. Referente a contraceptiva, a igreja diz isso. Né? Referente a preservativo e tantos assuntos, aborto, casamento homossexual, tudo isso. Pronto, referente às seitas, a igreja diz isso. Se você discorda, ok, você é livre para aceitar ou não. Mas o fato de você ter essa liberdade não pode me impedir de te orientar referente às consequências do que você escolheu acreditar. E eu tenho a liberdade de dizer que a sua escolha pode te levar ao inferno. Isso é o que eu acredito como católico. Você acredita que o inferno não existe? O problema é seu. Aí faz como o Padre Pio disse para uma pessoa, né, que disse para ele que não acreditava que o inferno existia. Ele disse, olha, você vai acreditar quando você chegar lá. Pronto. Então é uma coisa que é muito simples. Então o que é que eu estou presenciando hoje? Principalmente nessas caixinhas de pergunta. O que é caixinha de pergunta? Porque talvez daqui a 100 anos alguém veja esse vídeo e não sabe nem o que é que eu estou falando. Mas tem uma rede social hoje, o Instagram, que tem a opção de você abrir uma caixinha de perguntas. A pessoa pergunta, você vai lá e responde. Então, o que é que acontece? Tem muitos padres que têm essas caixinhas de pergunta aberta e eles vão dar uma argumentação, sabe? É um rodeio tão grande, é uma coisa tão maquiada, sabe? Recentemente um padre muito conhecido aqui do estado do Ceará, também não vou mencionar o nome dele aqui, até porque nem precisa a gente ficar ali sempre mencionando o nome, basta você denunciar o que está errado e pronto, e quando a pessoa se deparar, ela vai saber, né?
Veja, padre, a pessoa perguntou se ir para o carnaval do mundão era pecado. Aí o padre vai lá e diz, nada, é muita massa, é só você ter moderação. Poxa, os santos da igreja condenam as festas mundanas do carnaval diretamente. Santa Faustina já falou e tantos santos. Aí o padre vai lá e diz que é muita massa. Por que que existem essas narrativas? Porque esses padres, esses tipos de bispos e até mesmo o Papa, eles estão contaminados pelo relativismo, pelo querer agradar a tudo e a todos. Então a sinceridade doutrinária está sendo colocada de lado simplesmente porque ela pode trazer para a vida das pessoas processos judiciais. Mas as pessoas não entendem que eu ser processado é uma coisa, a pessoa ganhar o processo é outra coisa. Então, vou ser processado porque eu digo que acredito nisso, a Constituição me dá a liberdade de acreditar. E se um dia acontecer de proibirem a gente de pregar a verdade, nós vamos ter que continuar pregando, mesmo que sejamos presos, que sejamos martirizados. Os santos viveram isso, mas hoje muitos estão fugindo desses riscos, né? E aí estão construindo narrativas que agradam a todos. Enquanto que em Tito capítulo 2, versículo de número 1, vai dizer que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Veja, não é conforme o mundo, não é conforme o que o povo quer ouvir, não é conforme o que agrada, não é conforme a moda do momento, mas que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Isso está em Tito 2:1. A realidade, gente, ela é tão intensa, porque talvez você está dizendo assim, Daniel, você está atacando o clero. Não estou atacando os padres. Mas é uma sinceridade aqui que nós precisamos ter. É uma realidade que não tem como negar. Veja só, o Frei Raniero Cantalamessa, ele chegou a escrever assim: muitos saem da missa dominical antes desgostosos do que enriquecidos com a homilia. Para mim, esse é o problema pastoral número 1. Olha o que é que o Frei Raniero Cantalamessa está dizendo. Que as pessoas vão para a Santa Missa, em vez de elas saírem enriquecidas com a homilia, né, de conhecimento, de entendimento doutrinário, de visão verdadeiramente católica, elas saem desgostosas. Por quê? Homilias fracas. Olha o que ele diz, ó. Muitos saem da missa dominical antes desgostosos do que enriquecidos com a homilia. Para mim, esse é o problema pastoral número 1. Por quê? Porque quando a verdade ela não é pregada, o que é que acontece? O povo permanece nas mentiras, nas ignorâncias, e essas pessoas que não estão sendo orientadas pela verdade, elas se tornam presas fáceis para serem roubadas pelas seitas, pelos falsos profetas, pelos pensamentos mundanos, pela moda do momento. E aí gera-se o quê? Um verdadeiro afastamento dessas pessoas para com Deus. Elas perdem a comunhão com Deus. Por quê? Porque para que eu possa ter comunhão com Deus, eu preciso conhecer a verdade e corresponder à verdade. Obedecer à verdade. Por que em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O meu conhecimento vai ter como consequência a libertação, né? Vai me libertar de quê? Das mentiras, né? Das seitas, vai me libertar da ignorância. Então, quando a verdade não é pregada, você deixa todo mundo, né, aí com portas escancaradas para que o ladrão venha roubar essas pessoas da Santa Igreja. Então, assim, hoje há esse problema, a falta de pontualidade argumentativa, de sinceridade argumentativa de forma doutrinária e firme, está fazendo com que o povo se desvie da verdade. E aí, quem prega a mentira tem toda a coragem de publicação. Eles publicam com o máximo possível, né? Você percebeu que a voz mundana ela está conseguindo invadir as casas, as famílias com facilidade. Porque as famílias, quando não estão blindadas pela verdade, quando elas não estão blindadas pela verdadeira educação católica, doutrinária,
pela disciplina existente, o que é que acontece? A mentira, ela invade e ela rouba. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Vocês estão entendendo? Então veja, São João Paulo II chegou a escrever: a evangelização é o desafio mais forte e sublime que a igreja é chamada a enfrentar desde a sua origem. A evangelização é esse desafio. É desafiante evangelizar. Por quê? Porque é inevitável o conflito. Se você decidir a evangelizar de verdade, você vai ter conflito na sua vida. Por que vai ter conflito? Porque vai se levantar contra você os falsos profetas, vai se levantar as modas mundanas do momento, vai se levantar as ideologias, vai se levantar políticos que são envolvidos com aquilo que não devem ser. Então vai ter toda uma perseguição. E a palavra de Deus nos previne isso, quando diz em Mateus capítulo 5, do versículo 11 ao 12, bem-aventurados sereis quando forem perseguidos, caluniados, quando inventarem todo tipo de mentira contra vós. Entenderam? A Bíblia vai dizer em 1 João 3, versículo 13, irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Vai dizer também em Mateus 10, 22, vocês serão odiados por todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então vai ter perseguição, vai ter conflito, vai ter que a luz bater de frente com as trevas. Só que o que é que acontece? Hoje, muitos bispos aí da CNBB, né? Muitos padres, muitos influencers católicos aí, esses cantores famosos católicos, muitos estão aí com uma visão relativista e estão ensinando isso para as pessoas. Estão propagando aí, né? Uma narrativa, uma fala que não é a católica apostólica romana. Veja, eles estão deixando de apresentar a rigidez da disciplina, da verdade absoluta. E eles estão com um discurso de que, calma, gente, vamos viver o amor. Olha, existe uma frase atribuída a Santo Agostinho que diz assim, né? A verdade tem que ser dita com amor, mas o amor não pode anular a verdade, né? Então, isso é um fato. Eu tenho que falar com amor, mas o amor não pode anular a verdade. Então eu não posso ver um irmão caminhando para um abismo e eu deixar com que ele caminhe e caia no abismo sem orientá-lo. Ah, não, Daniel, porque se você tentar orientar, ele vai ficar chateado com você. Peça licença. Olha, posso falar contigo uma coisa? Pede licença. Se ele não quiser aceitar, ok. Mas a evangelização, gente, ela vai ter que sempre bater de frente com as trevas. Não tem como você evangelizar de verdade sem ocorrer conflito. Não tem como. Então, o que é que a gente está percebendo? Que esses rodeios argumentativos do Papa, dos bispos e de muitos padres, não são todos, mas muitos, é um rodeio tão grande e a doutrina vai ficando assim, minimizada, né? Vai ficando assim de lado, né? Eu vou tentar transmitir a doutrina, mas de um jeitinho que, né? Ou seja, e nesse jeitinho que estão tentando dar, a verdade não está sendo pregada. Ou seja, há uma mistura entre verdades e mentiras, ou entre verdade e omissões, para poder simplesmente agradar o outro. E Santa Gema Galgani, há uma frase atribuída a ela que diz assim: quem busca agradar aos homens não pode agradar a Jesus. Não tem como evangelizar agradando a tudo e a todos, certo? E infelizmente nós estamos em uma época que estão querendo colocar na sua cabeça, católico, que você tem que ter uma fala toda remontada, né? Toda modificada para não ofender ninguém, né? Eu não estou dizendo que você tem que ofender alguém. Nós não devemos ofender o outro. Mas eu vou falar a verdade. Se o outro se sentir ofendido, não foi minha intenção. Falar a verdade não é ofender ninguém. Que isso fique claro.
tá bom? Meus amados irmãos, muito obrigado a todos vocês. Deixa eu mostrar uma coisinha rapidinho aqui a vocês. Olha só que vídeo abençoado. Hoje, 10 de julho de 2023, acabou de chegar mais 2 cestas básicas do missionário Daniel Silveira, junto com seu sócio do canal do YouTube, que segue ele. E essas cestas básicas são enviadas para as famílias carentes da cidade de Marco. Bom, gente, essa foi uma doação chegando hoje, né? Eu estou publicando nesta data que foi dito esse vídeo. Hoje chegou a doação. Você que ainda não contribuiu com as cestas básicas, ajuda a gente, tá aqui, ó, aí no seu vídeo, né? Como você contribuir. Cada nome, gente, tá até aqui do meu lado, ó. Cada pessoa que contribui com um Pix a partir de R$1, eu coloco o nome dessas pessoas aqui em oração. Olha só, aqui eu tenho o nome das pessoas anotado que contribuíram, né? E eu intercedo todos os dias. Eu clamo todos os dias por essas pessoas. Aqui tem mais outros nomes, ó, anotado, de pessoas que contribuem com nossa missão, tá? Então você que fizer um Pix de R$1, a partir de R$1, seu nome vem para cá como benfeitor da nossa missão e eu coloco aqui em oração todos os dias a sua vida, que Deus ilumine para que traga prosperidade para você que está contribuindo com famílias carentes do interior do estado do Ceará, tá bom? Peço a você que ainda não é membro exclusivo do canal, aqui embaixo vai ter a opção Seja Membro. Clica nela para você receber um conteúdo exclusivo aqui no nosso canal, tá certo? Que Deus abençoe, compartilhe esse vídeo e até a próxima.